A paz, amados, amém? Boa tarde a todos, boa noite. Hoje é mais uma terça-feira, vamos iniciar nosso estudo bíblico aí, a quinta aula da Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente vai falar sobre o ajuste de Deus, parte 2. Quem lembra aí na aula passada aí, a gente fez o estudo bíblico aí do ajuste de Deus, onde a gente falamos sobre Adão e Eva, a idade de 120 anos, dilúvio, Babel, Sodoma e Gomorra, os 10 mandamentos, Egito, Jesus e as 7 igrejas. Para quem tá lembrado ainda, a gente falou sobre do item 1 até o 8, né? Deixou as 7 igrejas, que era um assunto mais estendido, para uma segunda parte. E aí a gente vai estar iniciando essa parte 2 aí, amém? Vamos iniciar? Bom, as 7 igrejas, né? As 7 igrejas ali no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, tá lá a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Esse é o estudo que a gente vai fazer hoje das 7 igrejas. Eu deixei até comentado na última aula, né? Um resumo rápido das 7 igrejas do Apocalipse. Eram 7 igrejas importantes da igreja primitiva: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas ficavam na província da Ásia Menor, no Império Romano. Esse é um exemplo para todas as igrejas. Deus enviou uma mensagem a 7 igrejas em Apocalipse para encorajar e corrigir. Hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre a região e como é que era lá. Ali ela ficava, as 7 igrejas ficavam ali na região da Turquia. Então esse aqui ficou um mapa mais ou menos Apocalipse 2:3 ali, como é que estava como estava ali dimensionado, né, localizado essas igrejas, né? Você pode ver que esses pontinhos pretos ali é onde fica as cidades lá, né, das igrejas. Se eu não me engano, de uma para outra, o deslocamento é de 180 a 240 a 300 km, de uma igreja para outra. O deslocamento, se você pegar para fazer assim no deslocamento. Eu peguei um pouquinho da região também do mapa. Ela fica aqui nessa região aqui da Turquia, aqui, ó. Esmina tá bem aqui. Então aqui a gente tem o Egito, tem aqui Israel, Jerusalém, Jordânia. Nós temos o Iraque, tem a Síria aqui do lado, tem o Líbano, tem os Chifres, né? Aqui da região da Turquia. A nossa direita aqui tem o Afeganistão, tem alguns países aqui, a Itália, a França fica aqui do lado. Então essa região aqui, bem no centro aqui, onde ficava as igrejas. Pode ver que está até aqui Esmina. Está aqui até essa região aqui da Turquia, né? Essas igrejas ficavam situadas tudo na região da Turquia. Amém? Então só para vocês terem um entendimento de qual local e onde que essas igrejas surgiram, onde que elas estavam localizadas. Se você pegar aqui é o Mar Vermelho, aqui perto do Egito aqui, ó, é o Mar Vermelho aqui, ó, né? Então o Cairo, Israel aqui, então você tá bem perto aqui, né? Então o pessoal aqui do povo do Egito subiu aqui, atravessou o Mar Vermelho, saiu aqui Israel, Jerusalém, e tem essa parte aqui onde que Paulo ia visitar as igrejas ali, mandava suas cartas. Amém? A aula passada a gente falou sobre o ajuste. Essa a gente vai falar sobre corrigir, né? Dar ou adquirir forma correta ou melhorar por ser em bom estado, consertar-se ou endireitar-se. Então nós vai trabalhar bastante, né? Essas cartas que foi escrito as 7 igrejas tem resumindo elas, tem a missão de consertar e endireitar. A primeira igreja que a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso, né? Ali eu separei o elogio e separei a crítica de Deus ali nas cartas que foi escrita ali. Então a gente vai falar, eu separei já para ficar bem fácil o entendimento, o que era elogio e o que era crítica. Então vou falar sobre Éfeso, a carta que Jesus ali escreveu ali, através de João ali, escreveu a carta ali.
eu elogio. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas má. E sei que puseram à prova os que disseram que são os apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Mas vocês têm ao seu favor isto: odeio que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Aí também ele falou o que ele tinha contra. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre de quando vocês caíram e arrependam-se dos seus pecados. E façam o que fazia no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Então aqui na igreja de Éfeso, né, quando ali a carta é escrita ali no livro de Apocalipse, ela tem, se você pega ali para ler ali, ele tem a carta ali, ele tem duas características, uma de elogio e uma de crítica, né? E aí a gente entendeu o que Éfeso estava fazendo de bom e que Éfeso estava fazendo de ruim. E ali essa carta da crítica é o que? Para corrigir, né? Deus está falando assim, ó, o que é bom é isso aqui, mas o que vocês precisam melhorar, e está escrito aqui na crítica, né? Na Esmina só tem elogio, e a gente vai falar com isso também um pouquinho mais para frente, mas aqui não tem nenhuma reclamação, só tem elogio. Então ali, ó, eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês, eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão algum de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e com o prêmio da vitória lhes darei a vida. Amém? Então aqui nessa carta que João ali, né, escreveu ali para Esmina, é só elogio. Ele não, ali em nenhum momento ele falou de crítica ou que ele estava fazendo alguma coisa errada. E que sirva de exemplo para nossas vidas. A próxima carta, Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Elogio. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. A crítica. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deveriam comer os alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Então aqui na igreja de Pérgamo ele deu a parte do elogio e da parte da crítica. E a parte da crítica, volta a falar, é mais uma vez uma correção, onde Deus quer que a gente melhore. Quarto, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira tem a parte do elogio também. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm, né? Então ali é Deus elogiando a Tiatira, mas tem a parte da observação que ele deixou da crítica. Porém, tenho contra vocês uma coisa que toleram: Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva meus servos para o mau caminho, ensinando
os a cometer imoralidade sexual e comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu jogarei numa cama onde ele os que com ela cometerem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora e não sei que eles se arrependam das coisas mais que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela e não todas as igrejas saberão. Então todas as igrejas saberão o que eu sou, aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Então essa aí é a parte do elogio e da crítica. Sardes, elogio. Mas algum de vocês de Sardes tem conservado limpas suas roupas. Vocês andaram comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. E a parte da crítica. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que os que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre do que aprenderam e ouviram. Obedeça ao seu e se arrependam. Se não acordarem, os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Então foi mais uma crítica aqui de correção para a igreja de Sardes. Filadélfia é outra característica que só tem elogio, não tem crítica. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escute, quando aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu falei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para argumentar o sofrimento com a paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. E da parte da crítica, não tem nada. Nada. E a última igreja, Laodiceia. Temos um problema em Laodiceia. Não tem nenhum elogio, cara. Não tem nenhum elogio em Laodiceia. Isso é grave, hein? Eu sei o que vocês têm feito. Vou falar da crítica. Eu sei o que você tem feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como eu gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que compre de mim ouro puro, para que seja de fato ricos, e compre roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos aqueles que eu amo. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Amém, irmãos? Então a gente fez uma leitura aí para a gente poder entender cada igreja, né? Cada característica. Eu procurei separar ali bem detalhadamente o que era elogio, o que era crítica, para a gente poder ter um entendimento melhor.
E aí o resumo ficou como? Nós temos 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas vêm ali há 2000 anos atrás, né? Vem se refletindo no evangelho, no cristianismo até hoje, né? E essas 7 cartas que foi entregue às igrejas servem para quê? Para correção minha e sua, de vocês, pra gente ver o que a gente está agradando ou não a Deus, pra gente se corrigir perante a presença de Deus. Então em Efésios ele tem elogio e crítica. A igreja de Esmirna só tem elogio. Pérgamos, elogio e crítica. Tiatira, elogio e crítica. Sardes, elogio e crítica. Filadélfia, elogio. E Laodiceia, só crítica, né? Alguns estudiosos dizem que Laodiceia é as igrejas dos últimos tempos, né? Aquela igreja que só quer saber de luxúria, de riqueza, né? Só vai buscar Deus através de luxúria, riqueza, de querer, né? De conquista, de conquistar, mas não se preocupa em fazer o que? Em agradar e fazer as coisas certas conforme o Senhor determinou. Então, se a gente pudesse trazer para o dia de hoje, as igrejas espalhadas no mundo inteiro, muitas delas têm a características de Laodiceia, né? Pregam Laodiceia, pregam o que? Riqueza, pregam o que? Luxúria, pregam o que? Prosperidade. Não estão pregando salvação, não estão pregando entendimento da palavra, não estão pregando amor. Então essas é as igrejas dos últimos dias. E a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Ali no livro de Apocalipse, quando Jesus ali vai falar de cada igreja ali, ele sempre fala ele tem uma abertura, né? Ele tem uma abertura para se apresentar quem é que está falando, e ele também no final ele tem uma observação, né? Ele tem uma observação a fazer. Então vamos entender um pouquinho mais para frente. Eu separei aqui outro resumo também das características. Então em Éfeso recebe elogio por sua perseverança, mas é criticada por abandonar o seu primeiro amor. Esmirna, falando sobre as dificuldades que eles tinham que lidar, Deus aperfeiçoava e aprovava a fidelidade daqueles crentes. Pérgamo, perseverança, onde aqueles que detinham os falsos ensinos eram criticados. Tiatira, elogiada por sua grande fé a serviço, mas criticada por sua tolerância a Jezabel, uma mulher imoral que se dizia profetisa. Sardes, descrita como morta, que precisava acordar. Filadélfia, conhecida pela variedade de templos e campos de trabalho. Igreja com uma fé. Laodiceia, igreja com uma fé que não é nem quente e nem fria. Então aqui um resuminho rápido de cada característica ali de cada igreja ali, né? Para vocês terem um entendimento melhor. E aqui entra a apresentação de Jesus para cada igreja. Então aqui eu tenho 7 itens, cada item desse se refere a cada igreja, né? E eu vou ler cada uma. Então em Éfeso, quando Jesus começa a falar, ele fala assim: a apresentação dele, a carta. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. A apresentação de Esmirna. Essa é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A apresentação a Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. A apresentação de Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como o fogo e o pé brilhante como bronze polido. Se a gente fosse ter mais uma característica de Jesus, né, na vinda dele, como vai ser? Que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido.
Sardes, esta é a mensagem daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Filadélfia, esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. E Laodiceia, esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. E aí vem a promessa. Então, da mesma forma que ele deixou 7 apresentação, ele deixou 7 promessas. Então, cada carta, no final de cada carta tem a promessa ali, eu separei cada uma. Éfeso, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Esmirna, aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão castigo da segunda morte. Pérgamo, aos que conseguirem a vitória eu darei do maná escondido, e cada um deles darei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, sequer o receba. Que ninguém conhece, a não ser quem receba. Tira. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações, para governá-las como um barra de ferro, aqueles a quebras em pedaços como se fosse potes de barro, e eu lhe darei as estrelas da manhã. Agora foi Filadélfia. Não, estrela da manhã não, agora é Sardes. Aquele que conseguir a vitória serão vestidos de branco, eu não tirarei o nome dessa pessoa do livro da vida, e declarei abertamente na presença do meu Pai, dos meus anjos, que ela pertence a mim. Agora Filadélfia. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. Essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o nome do... Escreverei nela o meu novo nome. E Laodiceia, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu Pai, no meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Amém? Então essa aqui foi a promessa que ele deixou em cada carta. Então ele deixou uma promessa em cada carta, para cada igreja. Pergunto, né? Na aula passada eu não deixei nenhuma pergunta, porque eu quis deixar aqui para o final. Que tipo de igreja que eu, Fábio, e você somos no dia de hoje? Qual dessas igrejas você se familiariza mais, você se identifica mais? Qual dessas igrejas aqui? Você vê muita igreja, Batista de Esmirna, Igreja Batista de Filadélfia, Igreja Pentecostal de Filadélfia, e por aí vai, né? Várias denominações, todas querem ser Esmirna e Filadélfia. Dificilmente você vai ver uma igreja com o nome de Éfeso, ou Pérgamo, ou Tira, ou Sardes, ou Laodiceia, né? Eu deixo essa pergunta para o dia de hoje. Que tipo de igreja que eu e você somos nos dias de hoje? Perante a Deus, que tipo de igreja que a gente somos? A gente sabe que igreja somos nós, né? A igreja é eu e você, né? A igreja está dentro de nós. Então que tipo de igreja que a gente vem sendo? Que tipo de elogio ou crítica Deus pode derramar sobre nós? Pode falar sobre nós, né? Da mesma forma que ele usa essas cartas, né, elogio e crítica, para corrigir as igrejas, na realidade essas 7 cartas é para a igreja, não tem a ver com os perdidos no mundo, não, é para o salvo, não tem nada a ver. Essas 7 cartas do Apocalipse é só para quem é da igreja, quem já é salvo, quem já é batizado, quem já aceitou Jesus. Não tem nada a ver com as pessoas do mundo, né? É para o quê? Para os cristãos, né, para os judeus, o que ali segue Jesus,
eles têm uma referência. Então ali, essas cartas veio para corrigir a igreja. Para corrigir a igreja de qualquer nome, de qualquer denominação, né? Para corrigir nós cristãos. Então a pergunta que eu deixo: qual tipo de igreja que eu e você somos no dia de hoje? Será que a gente está ali em Laodiceia, que não tem elogio nenhum, né? Será que hoje Deus pode nos elogiar em alguma coisa que a gente vem fazendo? Será que nossa conduta perante a Deus tem algum elogio? Ou a gente vem negando a Cristo, vem negando o Evangelho, né? Os crentes de hoje não é os crentes de antigamente. Hoje, qualquer coisa que você fala para um cristão, ele se machuca, ele se fica doído, ele sai da igreja, ele não fala mais com o irmão. Que tipo de igreja a gente somos nos dias de hoje? Que tipo de evangelho que a gente estamos recebendo no dia de hoje? Que tipo de entendimento da Bíblia que a gente está tendo nos dias de hoje? Então esse livro, essas 7 cartas do Apocalipse aí, escrito às igrejas, veio para nos orientar, para nos corrigir, para nos direcionar para que tipo de igreja que Deus quer que a gente seja, que tipo de cristão que a gente quer que Ele quer que a gente seja. E aqui a gente tem as referências. Deus deixou 2 que não tem nada, né? Só elogio, né? Esmirna e Filadélfia. Eu quero ser, né, um pouquinho dessas 2 igrejas. Eu quero ser, né? Eu luto para isso todos os dias. Tenho muito que mudar, mas eu luto para isso, né? Para conseguir a aprovação de Deus, né? Conseguir o elogio de Deus. Amém, irmãos? Então essa foi mais uma aula bíblica bem rápida. Eu creio que deu para ter um bom entendimento. Eu creio que ficou bem separado, bem dividido ali. Deu para ter um entendimento bem aprofundado sobre as 7 cartas, as 7 igrejas. E que isso venha trazer melhora na sua maneira de viver, na sua maneira de entendimento, na sua maneira de agir. Que Deus venha te abençoar, que você venha ter uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados?